Fala pessoal, bem-vindo ao podcast Casal Anormal. Meu nome é Fábio Santana, estou aqui com o Matheus Castro e o Eric Sack e a gente vai entrevistar hoje uma terapeuta haitiana que desenvolveu uma técnica especializada para tratar corpo, mente e espírito. O nome dela é Luciana Mussalem. Legal. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Um convite ao seu podcast. Ao nosso podcast, não é? Sim, Bom, sim, só com explicar certeza. aqui para o pessoal um pouquinho só a proposta, tá? Casal Anormal é uma proposta de um podcast de trazer casais para falar a respeito de desenvolvimento humano. E a gente escolheu a Lu exatamente porque ela tem uma técnica que está trazendo resultados muito fora da curva comparado às terapias tradicionais. Eu já vou começando na intimidade, porque a Lu acontece de ser minha esposa, pessoal. E Só é aí esse que está o detalhe. negócio do casal anormal, entendeu? Então, Lu, vamos lá. Como que você... Conta um pouquinho da tua trajetória, né? E como que você chegou nessa técnica. Vamos lá. Bom, começou assim quando eu tinha 27, 28 anos, que eu fui parada na fogueira mesmo para tratar dependente químico. Então, eu fiquei como voluntária numa igreja e ali eu comecei a tratar com pessoas que têm todo tipo de compulsão, né? Principalmente dependente químico, e depois codependentes, que eram pessoas que vivem com dependentes químicos. Já era formada nessa época? Não era formada nessa época. Mas o que aconteceu? Eu tive que estudar por conta, porque eles mandavam uma apostila falando de coisas assim básicas, mas, assim, chega uma hora que a reza cansa, né? Então, eu falei, não, eu preciso buscar coisas melhores e me aperfeiçoar, e fui por conta estudar. E aí comecei, gente, tinham 3 pessoas no grupo, eu falei, meu Deus, isso aqui tá uma roça. Três Três pessoas ou só. Pessoas que ajudavam? Não, 3 pessoas, era eu mais um que estava tentando ajudar e um outro que apareceu, assim, de paraquedas, né? E assim, eu falei, gente, isso aqui não vai dar bom, não, tal. Mas assim, eu comecei a estudar e me aperfeiçoar. Quando eu terminei, assim, quando eu vi o grupo, em 5 anos, estavam com 120 pessoas. Era a galera do Padre Haroldo, do Amor Exigente. Eu comecei a ter resultados ali. Caramba. Começou ali. E começou ali minha paixão por essa área, né, específica, e desenvolvimento humano, enfim. Bom, depois, né, de sair desse lugar, tudo... Pera lá, vamos interromper aqui. Mas aí, nessa época, o que você foi estudar? O que você encontrou que pôde te ajudar a tratar dessas pessoas que eram dependentes químicos? E o que você descobriu dessa galera que você estava tratando também? Uhum. Então, a maioria estava indo porque tinha problema dentro da família disfuncional. Então, eles usavam a droga para chamar a atenção da família, que era falta de amor, falta de carinho, abandono, rejeição. Então, eles usavam a droga para chamar a atenção dos pais. Tipo, eu estou aqui. Né? Isso é sempre o mesmo padrão? Normalmente é o mesmo padrão. Normalmente é uma família... Você sentiu, na época, você viu que era mais pela falta da mãe ou pela falta do pai? Na verdade, é de ambos, porque a mãe... Os dois, precisa dos dois, gente. Na família precisa, não tem como ficar só a mãe e só o pai, porque existem... tem a função paterna e função materna. A função materna é educação, carinho, alimento e educação. Não sei se eu falei isso. Educação, afeto e alimento. E a função pai é segurança, proteção, provisão e identidade, que é desde a identidade sexual, como o que ele vai ser quando crescer, uma segurança de profissional, que é a identidade paterna. Tanto o pai, tanto o menino quanto a menina, a identidade da identidade sexual tem relação com o pai, tá? Então, não é da mãe, por isso precisa dos dois. E os dois precisam estar alinhados. Só que, obviamente, todo mundo veio de uma família doente e disfuncional, porque traumas do passado as pessoas vêm carregando. E, antigamente, quando você falava em terapia, você falava assim, é pra gente doida, né? Terapia para quem gente que é maluco. Mas não é, porque doido não precisa, né? Quem precisa é a pessoa que tem a consciência que precisa melhorar, que precisa ter um autoconhecimento para lidar com a tua própria vida, ter os traumas como... com as outras pessoas, no relacionamento de casal, no relacionamento com os pais, com os filhos, e entender como é que são os filhos, como se comportam eles, e assim
eu fugi, né? Não, manda ver, é isso aí. Vou entrar numa outra pergunta E aqui, tipo tá? assim, não, foi Vai lá, mal. Manda vai. manda Vou te vai. interromper. E tipo assim, você sente diferença, vamos supor, existe mais relação? Tô falando porque boa parte da minha vida eu andei dentro da igreja, a gente teve muito contato com gente que teve problema com droga. Aham. Então, tipo assim, parecia que a gente até trazia solução pra pessoa, só que parecia que tinha família que não queria solução, parece. Porque parece que ia tirar o cerne de todo o problema que tinha dentro da casa e aí os outros problemas iam aparecer. Tipo, você sente isso também Total. ou é coisa da cabeça? Não é da cabeça, não, gente. Era mais fácil tratar com dependente de químico do que a família em si. Sim. Os pais. Porque era assim. Que na verdade o cara só é dependente químico porque a família foi disfuncional. Exatamente. Senão era tudo bom. Pra que você vai usar droga se tua família é boa? Sim. Não precisa. A droga vai ser o quê? Pra fugir de alguma coisa. É que nem quem dorme demais, quem come demais, quem faz tudo em excesso. Todo excesso é uma falta. E quando a gente entra pra droga, né, o que ele vai entender? Né? Ele vai usar a droga para quê? Para fugir do problema. Sim. Então, eu fico num ambiente paralelo, né, anestesiado, porque eu não vejo o problema e tá de boa. Não vejo e não sinto. Só que o que acontece? Quando chegava o dependente químico lá no grupo, era mais fácil lidar com ele porque ele reconhecia, ele queria ajuda. Só que eu precisava de um apoio da família. E a família falava assim, não, o problema não é meu, é deles. Eu não vou me tratar. Eu falei, aí eu chegava, eu só interno se você se internar aqui também, no grupo. Senão eu não interno teu filho. Você também precisa ser curado. E, gente, eram os mais difíceis de tratar. Só que, olha só que interessante. Quando eu era confrontada, porque pensa só, eu tinha 27, 28 anos, não era casada e não tinha filhos. Então, eu falo assim, meu Deus, que autoridade que essa criatura tem para atender... Como você ensina um pai e uma mãe a ser mãe e pai. Se ela não é nada disso. E, assim, tinha uns confrontos, né? E uma delas falou assim, quem é você para querer me tratar? Você é casada? Você tem filhos? Eu falei, não. Mas eu sou filho de pais disfuncionais. E eu sei bem o que passa na pele deles, porque eu também fui doida. Já vivi. Já. Eu tive uma fase minha de rebeldia. E é engraçado que foi logo que meus pais se separaram e meu pai saiu de casa. Daí parece que a partir dali, é lógico que tem o trauma de tudo isso, mas eu acho que a partir dali eu comecei a viver uma fase rebelde, tipo, muita rebeldia de querer aprontar e de não ter sentido para essas coisas, mas de tentar achar alguma coisa que realmente fosse, sei lá, é bizarro isso. Não é, sabe por quê que tem a ver? Porque não sei quantos anos teus pais se separaram. Cara, eu acho que eles se separaram, eu tinha uns 12 anos. Tá na adolescência. Aí, cadê o pai, que é o protetor, provedor, e o cara que te traz segurança? Sumiu. Então... eu acho que é bem aquela idade onde a pessoa está saindo de ser criança, entrando para a adolescência. A adolescência, você nunca sabe se você tem responsabilidade de adulto ou se você ainda tem... É uma confusão. As partes de criança, né? A personalidade está sendo formada ainda. E eu tenho um sobrinho com 10 anos que ele fala assim, nossa, eu não me entendo, eu tô esquisito, eu não me aguento. Ele tem 10 anos, porque nada para ele... Ele tá vendo que ele não se encaixa nem no adulto, nem nas crianças. Né? Então, assim, nessa idade, é importantíssimo a função do pai ali. E aí a rebelião, por que ela vem, né? A rebeldia? Justamente porque ou existe aí uma agressividade, uma agressão. Então, por conta da agressão, gera a rebelião. Toda essa ou quando é muito passivo, a pessoa que tipo finge demência, tá tudo lindo, maravilhoso, a resposta é a destruição. Você diz a agressão, pode-se colocar uma repreensão dura ou nem sempre a agressão? Porque eu lembro que minha mãe me disciplinou bastante. Não que isso tenha sido ruim, mas hoje faz parte do homem que eu sou. Mas fazia parte, eu acho que, de uma repressão, de você não pode isso, você não pode aquilo. Faz parte também essa... Só agregando na pergunta dele, a rebeldia não é, na verdade, um pedido de ajuda toda vez que uma pessoa tipo, tem uma atitude que é muito agressiva, porque assim, é um confronto, né? Quando você ou se veste de uma maneira muito agressiva ou age de uma forma muito confrontativa, na verdade, você está tentando chamar atenção, eu acho, não sei. Você precisa achar... Exatamente, porque eu fui super rebelde. Gente, eu apanhava todo dia. Todo dia eu apanhava. Eu também, eu fui bom de apanhar. Nossa. Dona Débora. Eu apanho... Nossa, gente. Mas, justamente,
no caso, vamos falar de mim, que eu passei em casa, minha mãe era uma pessoa agressiva. E assim, às vezes eu estava secando o cabelo e escutava o grito dela sem ela estar em casa. Então, qual era a minha resposta para uma agressão? Ou até um abuso, né? Rebeldia. É uma rebeldia. Porque já que eu estou levando bronca, agora eu mereço, agora eu vou fazer por merecer. Né? Porque é uma resposta. Já que vai vir de qualquer jeito, já que né? vai vir, eu vou... Que venha pelo muito, não pelo pouco. Pelo menos eu fiz o que eu quis. Né? Já que eu vou apanhar mesmo, eu fazia assim. Já que eu vou apanhar... E aí, voltando de onde você começou, o gatilho da droga é isso também. É ou a fuga, não é? A fuga. É ou uma fuga, ou se eu fui reprimido por isso, agora eu vou fazer isso, ou não. É também, porque é uma maneira de você estar gritando. A pessoa está gritando por atenção, por amor, por afeto, por carinho. Né? E, normalmente, essas pessoas são abandonadas, rejeitadas. E todo vazio vai ter algo que vai ser um excesso. Tudo. Então, assim, a gente fala assim, até... Você fala assim, toda dependência, todo excesso de bebida, tem alguma relação na fase oral, que é a fase onde a mãe e a criança estão ainda em simbiose, né? Então, tem ali um problema, uma disfunção nessa fase. Lu, antes de a gente passar para a próxima, assim, explicar um pouquinho do teu percurso, você mencionou que a nossa identidade sexual vem muito do pai, né? Explica um pouquinho melhor isso. Não, então, é que assim, né? Vamos lá. Não estou falando de sexo mesmo, mas a identidade sexual. Sou menino, sou menina. Porque hoje você vê o quê, né? Hoje as pessoas não se identificam como nada, fluídas. Eu sou fluido. Mas quando você vê que a pessoa tem uma disfunção, não sabe quem ela é como sexo, sou homem, eu sou mulher, tem uma ausência paterna, né? Então, por quê? Vamos lá. A menina, ela é a princesa do papai. Então, ela já entende que ela é menina e que ela precisa do quê? De um homem ali. E o menino olha o pai e fala assim, ele é o meu herói. Eu quero... a menina em termos de proteção, você fala? ele é o meu herói. Eu sou a princesa do papai. Né? Tem Acho que aquela ela se sente mulher pela proteção do pai, talvez. Com 5 anos de idade, né? Depois que a gente vai falar sobre a questão do Reich, aí, como que é feito, como funciona, com 5 anos ela termina a milinização na parte genital, né? Até Freud falava, que são os estímulos. Ali tem os choquinhos, tem as sensações. E ela começa a perceber que precisa do quê? De um par para ela, porque ela vê o casamento, o pai com a mãe, o avô com a avó, o tio com a tia, e ela quer o par. E o primeiro par que a menina vai fazer é com o pai, né? E o menino é com a mãe, né? Que é o príncipe da mamãe e a princesinha do papai. Mas o homem, lá, o pai como referência, como que é? Ele vai ser o cara que vai prover, que vai trazer segurança. Para o menino, assim, ele é o meu herói. Olha como meu pai é forte. Olha como eu quero ser que nem o meu pai quando eu crescer. E a ausência paterna hoje está tendo toda essa disfunção na questão sexual. Não é que, não sei, não aceita. Não é isso. Mas existe uma disfunção dentro da família. Por isso que está assim, essa zona. Essa bagunceira. Você falando, eu fico pensando, é claro que tem as exceções, mas a ausência não necessariamente de um pai que é separado. Não. Mas às vezes de um pai que não é presente. Total. Sim, é ausência. Total. E às vezes também essa questão da ausência paterna, porque ele está em casa, mas não está presente. Está no celular, chega tarde. Quer dizer, ele está lá, mas não está com Ou a às criança. vezes está lá, mas não cumpre a função que ele deveria cumprir, né? Exatamente, a função. Você acha que a provisão financeira, quando ela vem da mulher, ela interfere em traços na criança pelo fato da provisão não vir do pai? Não, mas acontece. Não estou falando que é regra geral, tá? Mas você vê um homem fraco. Existe uma inversão de valor, assim, não de valores, mas de padrões, né? Porque assim, a mãe, por Porque mais o que ela padrão é a seja provisão do provedora, pai, né? por mais que ela seja provedora, a mulher, quando ela engravida, ela tem aqueles 9 meses de gestação que ela vai ficar impossibilitada de exercer as funções dela como se no normal, né? Isso já está na natureza. Por mais que você queira alegar todo o movimento LGBT e tudo mais, existe uma coisa que é biológica, né? Mesmo que eu
seja um homem que me sinto como uma mulher e faço uma operação lá para mudar meu sexo, existe toda a parte hormonal, existe uma parte física, fisiológica, que aquilo ali já está pré-configurado. Não tem como eu querer, assim, dobrar a natureza por causa do que eu me sinto, as minhas questões internas, né? Entendi, legal. Então, eu acho que, não sei, só complementar. Não, é real. Legal. É real isso. Não, eu pergunto porque eu já ouvi falar que isso também interfere até na sexualidade, só que interfere mais do homem, do menino, do filho, do que de uma filha, por exemplo. Porque daí, normalmente, o que eu penso? Eu sempre enxergo a inversão. Então, por exemplo, se eu penso uma mãe que foi a provedora do lar financeiramente, que tem uma filha, eu penso que a menina vai ser um monstro, tadinho né? do marido dessa filha. É, isso aí. Eu penso... A menina vai vir arrebentando. Tipo, tadinho do marido, porque, mano, a referência dela é a mãe. A mãe, ela tipo, é, minha mãe conseguia fazer o que a ela matriarca. queria. Minha mãe pô, eu vou ser igual a ela. É a matriarca. E também ao contrário. Daí o filho que se espelha muito no pai, que o pai... Não é que o pai é um vagabundo, mas em tese... Não se posiciona. Não se posiciona como provedor. E aí, você vê... Talvez homens ou meninos que viram homens que são... Banana. Um Banana, bananão. gente. Tem relação, essa é total. uma relação certa de se fazer? Tem, a relação é certíssima. Inclusive, é muito interessante quando você vê a fase adulta dessa, vamos lá, mulher, né, que cresceu, normalmente ela vai casar com banana. Tá. Por quê? Eu já ouvi falar, o Andrigo, um amigo nosso fala, ele fala assim, todo banana tá à procura de uma mulher durona. Isso aí. É isso aí. Total. Porque, vamos lá, ele já está acostumado na posição de comodismo, né? A mulher faz tudo mesmo. Eu fico aqui na posição e digo amém para tudo. E a mulher, ela falou assim, ninguém vai me controlar. A minha mãe era forte, meu pai era um banana, então eu tenho que ser forte, até porque eu vi isso em casa, então eu tenho que continuar sendo fiel à minha mãe. E o menino, ao contrário. Ou o menino vai tender a ser meio que parecido com o pai, ou ele vai se revoltar. E vai falar assim, eu não quero isso para minha vida. Tá. De duas, uma. Legal, legal. E eu acho que, assim, só também complementando, eu acho que o fato da gente, a modernidade, né, onde questiona os papéis, os valores, existe, eu acho que um aspecto positivo disso, que assim, é de tirar toda aquela responsabilidade do homem ser o provedor da casa. Por um outro lado, quando você questiona esses papéis, tudo se relativiza, né? Tanto é que tem um intelectual ali que fala que a gente está vivendo a era da coisa líquida, né? Que tudo se desfaz, por exemplo, tudo é maleável, se relativiza, né? E o problema disso é que, assim, você perde uma base ali para a pessoa se desenvolver, porque por mais que a gente queira contestar os papéis, contestar se o homem é provedor ou se a mulher é provedora e tudo mais, existe uma coisa da própria história social que configurou a sociedade da forma como ela é. E, assim, e existe uma razão de ser das coisas também. A sociedade não se configurou dessa forma simplesmente por uma razão de ser, por um acaso. Tem uma base biológica na gente, tem uma base comportamental que determina tudo isso, né? Mas vamos lá. Lu, então, dessa fase sua, de tratar com químico-dependentes e das suas descobertas, daí para onde que você foi? O que você foi estudar e como você foi se desenvolvendo nessa área? Bom, vamos ter uma janela aí de estudos, porque eu fui fazer outras coisas na minha vida, né? Eu fui trabalhar com outras coisas. E depois eu fui estudar psicanálise. Depois já... Por que fui estudar psicanálise? Gente, porque eu vim da família disfuncional. A gente... Eu vou falar, todo psicólogo, psicanalista vai estudar para resolver alguma treta interna, né? E sou eu, nesse caso, né? Porque, gente, eu nasci de um ambiente disfuncional, etc. Caminhada, exatamente, uma caminhada de rebeldia. Fui para droga. Nunca fui dependente química, tá? Mas eu fui para droga para chamar atenção. Fazer a minha vida tá desgraça, vou usar droga para fugir, para ficar doidona e ver qual é que é. Só que assim, né, vi que não era para mim, porque eu não gostava de ficar meio lerda, né? Tipo, maconha deixa a gente meio lerda. E eu não gostava, eu era muito agitada. Então eu falei, ai, muito chato esse negócio aqui. Então, mas assim, eu sempre tive essa tendência de chamar atenção, justamente por essa minha família disfuncional. Aí eu fui estudar para entender qual que era a minha treta. Gente, eu lembrei de algumas coisas que vai ser engraçado.
Depois que eu fui para Atibaia, morei um pouco lá, minha avó também é meio difícil, e eu estava dentro de um contexto bem complicado, quase que entrei em depressão, né? Fiquei 3 anos em Atibaia, e aí eu falei assim, não vou tomar remédio, não vou. Então, eu corria. Gente, dica para quem tem depressão, vai fazer atividade física, vai correr. Por quê? Porque ele libera dopamina, serotonina, e você evita a questão da depressão. Porque não adianta você tomar remédio para depressão, você vai continuar deprimido e viciado. Porque hoje a gente tem o quê? Uma população viciada em tarja preta. Sim. Não resolveu a treta. Mas vamos tomar Ritalina, vamos tomar Rivotril, vamos tomar diazepam, Midazolam e PAN, e não serve para nada. Você não vai sentir a tristeza, mas você também não vai sentir mais nada, né? Só que tem o efeito rebote. Por quê? Você vai ficar doido, tendência a Alzheimer, Vai ficar com sono, vai continuar depressivo, vai trazer demência, eu já falei, irritabilidade, insônia, Alzheimer e um monte de outros problemas que você não precisaria ter. E aí eu fui correr. E aí eu comecei a correr, tipo 3 quilômetros, 5 quilômetros. Quando eu vi, eu estava correndo 20 na montanha. Caramba. Na subida. Eu falei, eu não vou ficar do eu tô não curado, vou vai eu subir virar. na montanha. E aí eu comecei a me desafiar, e isso me fez a minha cabeça funcionar. Porque conforme você está correndo num lugar externo, a tua cabeça está o quê? Você está estimulando. Então, eu ia fazer isso. Fui para atividade física. Então, gente, você pode fazer atividade física que vai evitar a depressão. Enfim, aí onde eu fui começar, me matriculei na parte da psicanálise, porque quando eu cheguei, fui morar em Campinas, um dia eu trabalhava com joia, então eu ficava bastante tempo no ateliê. Aí meu pai virou para mim e falou assim, eu sei qual que é o seu problema. Porque ele é ótimo para arrumar problema para os outros, né? Ele é ótimo. Ele não quer resolver, né? Não, e detalhe, onde é que ele vai pesquisar? No Google. Não. Tá certo. Nossa, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Ó, então, você O famoso problema psicológico termina em câncer, né? Tudo é câncer. Tudo é câncer, Aí ele falou, eu já sei qual que é o teu problema, porque você é esquisita. Eu falei, nossa. Eu tinha 30 anos. Aí ele falou assim, você é autista. Eu falei, quê? Aí eu falei, nossa. Aí veio, tipo assim, eu falei, gente, como assim eu sou autista? Com 30 anos de idade, eu fui descobrir que eu sou autista, né? Aí eu fui pesquisar, fui estudar por conta de novo, porque eu precisava rebater. Eu falei, calma, se eu sou autista, tem que ter alguma questão aqui. Aí eu vi que tinha uma questão de genética também, né? Aí, depois de 3 dias estudando, eu fui rebater. Eu falei, olha, se eu sou autista, eu puxei um dos dois. Talvez seja você, pai, porque você não se dá bem com ninguém. Você vive sozinho, você não tem amigo. Então, assim, depois... Ele trocou, você pediu 6. Então, assim, não. Tipo assim, né? Aí depois ele me promoveu para psicopata. Eu falei, como que um autista pode ser psicopata? Tava no estágio 1, né? No estágio 2. Eu falei, não, isso aqui tá dando ruim. Eu falei, vou estudar. Aí foi onde eu me matriculei em psicanálise. Ah, que legal. Só que eu fui me matricular ainda, eu me matriculei escondida. Tipo assim, eu não vou falar que eu estou estudando, porque ele fala que isso não serve para nada. Isso não serve para nada, né? E aí eu fui e comecei a ir à psicanálise. Que legal. Você viu, né? Fui estudar pra saber qual que era a minha treta. Pra saber qual que era... Como resolver. Se eu era autista ou Ou psicopata. Pois é. Só um adendo aí de medicação, porque eu também tive uma fase que eu tomei muito antidepressivo, remédio para dormir e tudo. E assim, uma coisa que é difícil hoje é que quando você procura um médico, a pessoa já vai lá e te medica. Só que aquilo ali tira os seus sintomas, mas não está tratando muitas vezes a origem, que às vezes está no teu comportamento, às vezes está na família. Geralmente está mais na família do que no teu comportamento, né? Porque assim, o nosso comportamento a resposta do ambiente também é uma consequência da família. Mas vamos lá. E aí você foi estudar psicanálise. Foi. Como que foi isso? Tá. Ai, desculpa. Aí comecei. Pode tossir. Então. Como é que começou a psicanálise, né? Quando eu fui estudar, é aquela coisa, né? Vamos ver Freud, que é o pai da psicanálise, e aí vai estudando os outros, né? Eu tava gostando até então. Pegar um gole de água lá pra Pega ele. água. Pode ir. Ali. Tá aí a água. Tá ali. Toma aí. Ô, louco, tirou do bolso a água. Tirei pra não aparecer. Vai mandar ver, pode tomar, tá em casa. Tá aqui. Então, agora passou. Então, eu fui estudar Freud, né? Todo mundo começa com Freud, pai da psicanálise, não sei o que lá. Ok.
Eu tive algumas respostas sobre tudo o que estava acontecendo, até para me ver qual que era o meu problema, né? E aí teve uma professora no meio da sala que ela falou assim: ai, porque eu tô com um paciente aqui que está 4 anos comigo. Aí eu falei, 4 anos e o cara ainda não saiu dali, né? Não se resolveu. Não resolveu. Aí eu falei assim, Tem gente, uma coisa errada aí. tem alguma coisa esquisita. Aí eu falei assim, olha só, isso é uma relação dependente-codependente. Ele dependente da salvadora e ela, nossa, você precisa de mim para ficar bom, porque senão você não vai saber quem você é. E aí fica aí essa dependência e codependência, um dependendo do outro para viver e ela sendo salvadora. Isso eu já comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha. Eu falei assim, imagina se eu ficar 4 anos fazendo Vendo a mesma terapia, pessoa né? toda semana, pelo amor de Deus. Então, e eu... E não resolveu. Se não é sua esposa ou seu marido e vendo a mesma pessoa toda, sai fora. Você fica dependendo Pelo dela. amor de Fala Deus. assim, nossa, qualquer coisa que vai acontecer de treta, você vai ligar para ela e fala assim, o que eu faço agora? A pessoa não se conhece. Não tá... E ela não entende as ferramentas que ela tem para desenvolver a vida dela, ser saudável e ter uma vida tranquila, né? Saudável mesmo. E assim, vou falar de mim, né? Minha mãe me colocou no psicólogo, eu tinha 12 anos, né? Aí, ela tem depressão e fobia social. Aí, o que ele foi? Você? Falou que eu tinha. Sim, não. Aí eu falei assim, tá, né? E aí eu comecei a tomar um remédio lá para depressão e um tarja preta para fobia social. Eu fiquei Tem remédio pra fobia social? né? Pois é. Um tarja preta. Eu fiquei tantão. Eu falei, gente, eu dormi no parapeito de casa por causa do remédio. Ansiolítico, não é? Eu não sei o que era, mas era para fobia social. Ele teoricamente faz você ir, tipo assim, num círculo social e não ficar nervosa porque você tá no ciclo. Mas eu ficava nervosa do mesmo jeito. Se bobear mais agora, porque você fala assim, nossa, é verdade, eu tenho medo de estar no meio das pessoas, medo né? de gente. E aí você chega lá, você já tá com tão embutido na cabeça isso. Tinha medo de perseguição e tal. Imagina, gente. Aí eu falei assim, eu tô ficando louca com esse negócio aqui. Eu parei de tomar, mas levei uma bronca da minha família. Porque vai piorar, não sei o que lá. Eu falei, eu não vou ficar com esse negócio aqui não, porque eu tô pior. Eu tinha feito prova, nem lembrava. E desse... O bom é que qualquer nota é surpresa, né? Então, né? Pra mim é novidade, né? Olha, né, que eu fiz a prova de matemática. Então, e ainda tive que falar com o professor e falei assim, bom, é uma ótima maneira de eu manipular, né? Se eu for ruim, eu faço de novo, porque eu estava sob medicamento. Mas assim, não precisava, não tratou a causa. E eu falava assim, gente, o que eu estou fazendo aqui na psicóloga? Porque eu não tô entendendo o que está acontecendo, né? Eu não tinha maturidade, era criança. E aí, como eu era obrigada, vou falar da manipulação que eu fazia, como eu era obrigada a estar na psicóloga, e eu falei assim, olha, eu acho que eu estou boa, posso ir embora. Ela falou, não, eu quero que você se abra. Só que eu não confiava nela. Eu falei assim, quer saber, eu vou inventar uma história. E aí eu fiquei, porque assim pelo menos eu ficava lá. Gente, eu inventava umas histórias assim, que depois a psicóloga ia falar com a minha mãe, ela falou assim, não, mas isso é mentira. Não, ela tá inventando isso aqui. Não serviu pra nada. Porque eu falei, já que eu tenho que falar, eu vou inventar. Meteu o louco na psicóloga. Louca. Então, assim, e aí eu lembrei desse momento quando eu estava fazendo psicanálise. Eu falei, gente, a pessoa vai ficar aqui contando a história dela, não vai resolver em nada. Sim. E aí foi quando eu descobri uma técnica do Reich, que era onde eu ia entrar. Tô falando muito? Não, é isso aí. Aí aonde... Acho que você desembocou Manda bem, bala. inclusive. Então, e aí foi onde eu descobri a técnica do Reich. Não é reiki, porque eu posso falar que é místico. Não, é Reich, que foi colega do Freud e que teve muito mais resultados do que o próprio Freud, só que é menos falado. Entendeu? E como que ele descobriu tudo isso? Pela análise do formato do corpo da pessoa. Por quê? Porque começa todo o desenvolvimento da criança, do sistema nervoso, começa na barriga da mãe, que é o desenvolvimento da mielina. E vai até os 5 anos de idade, onde forma todas as etapas dele. Desde a fase que a gente chama de esquizoide até o rígido, com 5 anos de idade. E aí o sistema nervoso vai se desenvolvendo por conta dos traumas. Então, o nosso corpo ele é deformado por conta dos traumas da nossa infância. Interessante, né? Demais. E aí fica muito mais fácil analisar hoje,
qual que é realmente o padrão mental da pessoa só pelo formato do corpo. Tá. Caraca. Explica um pouquinho, mas então quer dizer que tipo, se a gente crescesse num ambiente ideal, a nossa configuração corporal seria perfeita, tipo Seria. um Adão e Eva da vida. Seria um Adão e Eva. Um pai perfeito, né? Pai Sim. perfeito. Ou seja, o quanto o ambiente determina assim o teu padrão mental. Mas fala um pouquinho mais assim, como que funciona esse negócio da melinização? O que é isso? Tá, quando a mulher engravida, né, a criança ela vai sentir os estímulos da mãe. Então, por exemplo, desde do início da gravidez, gente, 5 anos para cá foi descoberto que a criança sente tudo. Desde da primeira gestação, 3 meses, 6 meses, até o nascimento. E como ela nasce. Então, se a mãe vive num ambiente hostil, se a mãe vive num ambiente onde teve perda, sofreu mudanças radicais, ou foi maltratada, ou existiu uma falta, tudo isso vai interferir no desenvolvimento da criança. O que acontece nesse processo? A mãe, ela fica preocupada, não é porque a mãe está rejeitando a criança, tá? Muitas vezes acontece, mas vamos dizer que não. A criança ela entende que o ambiente não está favorável. Por quê? Porque nessa hora o útero da mãe fica duro, frio e desconfortável. Então a criança se encolhe. E o que acontece? Como se a energia fosse para a cabeça primeiro e não para o corpo, óbvio, porque está lá. Só que o ambiente não é favorável, está ruim, está desconfortável. E a criança entende que ela está incomodando. Entendi. Entendeu? Porque a mãe lembra assim, ela está ótima. De repente, acontece algum problema e ela lembra que ela está grávida. Ela fala assim, ai, meu Deus, eu estou grávida. Como é que eu vou, sei lá, lidar com isso e, de repente, cuidar de uma criança se eu sou mãe solteira? Ela lembra disso. E aí o útero fica duro. Porque a criança escuta tudo também. A criança entende o que está acontecendo. E aí, no nascimento, vou falar, o que acontece? Já ouviu aquela frase quando fala assim, eu vim para sofrer? Eu nasci para sofrer. Sim. O que aconteceu ali? Quando a criança ela nasce, vamos falar assim, não de parto normal. Lembra que teve uma moda da cesariana? Eu ia perguntar disso. Aí, como você estava na parte da criança dentro da barriga ainda, eu falei assim, eu vou esperar que às vezes ela vai falar dessa parte. Se tem alguma diferença de quando a criança nasce de parto normal ou de cesárea? Total, tem. Porque o processo é diferente, né? A criança não explode quando nasce no parto normal. Então, a criança que ela é arrancada, ela não faz a força, né? Porque você abre a barriga, pum, arrancou a criança. Então, primeiro, quando nasce por parto normal, ela tem que fazer força, a criança, né? Ela vai beber o líquido da vagina da mãe, que vai aumentar a imunidade e melhorar a microbiota da criança. Quando não tem essa passagem, a criança adoece com mais facilidade. Tá. Quando ela é arrancada, né, eu vou marcar uma data para nascer, junto com o rei, sei lá do quê, para homenagear o meu pai. Então, vai nascer essa época. Gente, quando ela é arrancada, a criança ela não faz o esforço que ela precisa. Ela vai ser colocada de cabeça para baixo. Algumas ainda tomam tapa no bumbum para chorar. Acordar. Né? Ela sai, em vez dela ser amamentada pela mãe, que ela nasce com fome, ela vai pro berçário, onde tem um monte de criança chorando. O que o neném entende? Além de eu ver o mundo de cabeça para baixo, eu também vim para sofrer, porque tem um monte de gente chorando. Eu nasci para sofrer. Tudo isso interfere. Ninguém vai lembrar. Primeiro ambiente, né? Primeira interação da criança do e com ela o ambiente já foi uma coisa meio traumática. Exato. E ela já sente a rejeição da mãe. Não sendo rejeição da mãe, mas ela precisa do colo da mãe. Que ela está 9 meses sentindo a mãe e, de repente, vai embora. Sim. Porque, naturalmente, quando a criança nasce, qualquer espécie, né? Na natureza, saiu... A mãe fica. Colo, seio, colo ou cuidado, né? Acolhimento, né? Exatamente. E aí, o que acontece na fase adulta? Normalmente, crianças que nasceram por cesariana têm tendência à ansiedade e a tendência à menos-valia. A autoestima baixa. Caramba. Aí, quando você vai perguntar se você nasceu como? Tenho ansiedade. Como foi seu nascimento? Foi arrancado.
Não, essa pra mim é nova. Porque a gente pensa que não tem nenhuma relação, o nascimento, ou, tipo, nasceu, o que importa é quando tiver consciência. Não, então, 5 Mas, anos... na verdade, não é assim. Eu acho que a criança ela vai meio que reprocessando o que aconteceu, não é? Conforme ela vai tendo consciência. Estou perguntando. Tipo assim, porque logo quando ela nasce, ela tem consciência disso? Ou vamos supor, a hora que ela vai fazendo 3, 4 anos, que ela começa a entender, entende o que é sofrimento. Aí ela lembra lá de trás dos choros, de alguma coisa, e aí faz sentido. Ou mesmo ela, desde que ela nasceu, assim, naquele momento as coisas meio que já fazem sentido por meio que um Consciência? uma pré-consciência, alguma coisa assim. Não, a criança não tem consciência, até porque ela não sabe o que está acontecendo, né? Ela não sabe falar da dor, ela sente. E é por isso que o corpo vai se configurando por conta da dor. Tem 2 perguntas. A relação com o parto natural e a cesárea, a questão do leite influencia essa questão? Porque minha esposa está grávida e ela sempre fala da golden hour e tudo mais, que é bom para o leite, para a amamentação. E, em segundo lugar, por exemplo, se a criança não foi amamentada pela mãe, isso pode interferir alguma coisa? Pode. No subconsciente, não sei o nome, até o nome técnico, mas envolve tanto o afeto da mãe com o filho, do filho com a mãe e do filho para a vida? Tem, porque vai ter... Vamos lá. Nem toda mãe pode amamentar. Okay. Acontece, né? Mas a criança precisa fazer o quê? Pelo menos, vamos falar assim, ela precisa estar no colo da mãe, olhando para os olhos da mãe, que é o contato visual. Que ela sente cuidada. Que ela... Que aí já começa o papel da mãe, que a gente estava comentando no começo do podcast. Que é do cuidado, da proteção. Exatamente. Do alimento. Primeiro é o alimento, né? E o não abandono, né? O afeto da mãe, essa simbiose que a criança tem com a mãe mesmo, né? Então, por mais que, vamos falar assim, ela não tenha o leite, ela precisa estar no contato visual com o filho. Okay. Por quê? Porque aí, quando a criança, vamos lá, cresce, fica adulto, ela vai ter um vazio. E aí a gente chama de oral da falta, que sempre vai ter um vazio que não foi preenchido na fase lá da amamentação. Caramba. E aí pode acontecer o quê? Pode, não estou falando que vai. A criança se torna um dependente de alguma coisa, algum compulsivo. Por quê? Porque teve uma falta. Tudo no começo. Tudo no começo, Nossa, quanta coisa. Muita coisa, né? É muita coisa que interfere, tipo assim, num período de tempo que a criança nem é necessariamente consciente 100% do que ela tá passando, né? Não, até porque, assim, é o que eu falei no começo, né? A criança sente e ela vai ter os estímulos de acordo com o que ela está sentindo. Ela não tem consciência, mas ela tem sentimento. Isso. As sensações. Tanto é que, por exemplo, o que o Freud também descobriu, quando a gente nasce, a criança não tem o discernimento que ela é um corpo à parte do corpo da mãe. Então, assim, todos nós, quando nascemos, a gente sofre um processo de desdobramento. Então, assim, aos poucos você vai tomando consciência que você tem um corpo, que você não é parte do corpo da sua mãe, que no início a criança se entende como... Estava dentro da barriga e era, né? Era parte do corpo da mãe. Então, a gente vai sofrendo um processo de desdobramento. Agora, quando a gente tem assim consciência do que é sofrimento, o que é alegria, tipo, isso também são conceitos abstratos, mas que lá na base já está lá. Você toma uma agulhada, você vai saber que aquilo é desagradável. Você está num lugar frio, vai contrair o seu corpo. Você está num lugar que é quente, né? É mais agradável. Então, assim, todos esses estímulos, eles já estão na gente, mas à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai entendendo e processando essas fases, né? Lu, voltando então lá na barriga da mãe, fala um pouquinho assim, quais são as etapas, né, do desenvolvimento aí cognitivo que o Reich descobriu, da melanização, e um pouquinho assim, sei lá, um pouquinho de cada um dos traços de caráter, o que acontece em cada fase, assim, para a gente entender um pouquinho mais essa técnica. Tá. É bem legal que você falou que a tua esposa está grávida, é bacana a gente vai falar, putz, já sei algumas coisas. Já estou aprendendo bastante coisa. Então, assim, né, começa lá na barriga da mãe, o nascimento. A primeira fase que... Gente, não assuste o nome, tem gente que não sabe, que não conhece, o nome é esquisito, é feio, mas chama esquizoide, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira fase da criança, que é a esquizoidia, a partir de um trauma, ela tem uma função. Toda disfunção vai ter uma função.
Então, nesse momento que ele se sentiu rejeitado, qual é o estímulo? Criatividade, inteligência fora do normal. Então, ele vai desenvolver algo para sobreviver. Tá? Desculpa, o estímulo é a barriga da mãe fria e tudo mais, mas a consequência sensação disso... de rejeição, a consequência... A concentração da energia na cabeça, que você tinha falado aí e tal, e aí desenvolve a criatividade... Inteligência, fora do normal, assim. Você vê que são pessoas que têm ideias também fora da caixa, porque isso faz parte ali desse trauma. Como ele foi rejeitado, a energia foi para a cabeça, então, onde é que desenvolve, né? Tudo... Fala. Não, fala. E o nosso desenvolvimento embrionário começa, né? Se você pegar lá, tipo, quando o feto vai se multiplicando, a primeira coisa que forma é a cabeça, que depois vai desenvolvendo a coluna vertebral, né? Então, assim, essa concentração da energia na cabeça faz todo sentido, porque é uma forma de sobreviver. Se você pensar no todo o embrião, né? Primeiro, para uma cabecinha com uma coisinha, né? Uma coluninha. E é verdade, porque não tem desenvolvido, não está nada desenvolvido, né? Bom, aí quando nasce, na fase da amamentação, que a gente vai falar que é 1 ano de idade, mais ou menos, é a fase oral, né? Que é onde a criança tem, vamos falar assim, fica perto da mãe, é uma simbiose com a mãe, e aí ela vai, ou ela vai ser, a mãe vai dar em excesso, que é o quê? Criança chora, leite. Criança chora, leite. Criança chora, leite. Aí a criança vai entender que tudo tem que ser pôr na boca, que tem que comer. Só que nem tudo é comida. Muitas vezes ela está com frio, muitas vezes ela está com calor, a etiqueta está incomodando. Não é só a comida, mas antigamente a mãe falava assim, não, está chorando é porque está com fome. E aí dá a comida. E não necessariamente. Pega chupeta com açúcar, coloca na boca da criança. Nossa, né? Que veneno. Aí, é para ficar quieto, né? Acalmar. E aí, porque açúcar é veneno para criança, né? Não pode. Tanto que eles dão tudo comida sem tempero, né? Sem muito sal, sem muito açúcar e tal. E aí tem a questão da falta também, que a criança se sente abandonada pela mãe, porque ela chora, não é atendida, ela grita, não é atendida, porque a mãe está fazendo alguma coisa, está trabalhando, ou está fazendo... Ela é uma mãe solteira, tem que cuidar de casa, tem que correr para a vida, e a criança fica com o tio, com o babá, com não sei o quê. Então, existe uma falta ali. Então, existem 2 tipos de oralidade, do excesso e da falta. E depois, quando a criança desenvolve para a fase adulta, você vai entender mais fácil essa etapa. Depois, com 2 anos de idade, vem a fase do psicopata, que não é patológico, mas a criança começa a entender que ela pode manipular, articular, ela tem poder de liderança. Por quê? Vamos lá. Daqui para cima, a criança ainda não está andando, ela engatinha. Então, a energia dela está ainda da cintura para cima. Você vê que a criança fica apontando as coisas para pedir? Sim. Uhum. É a psicopatia ali. Eu quero, vai lá, não é assim os dedinhos? Ela está desenvolvendo a psicopatia ali. Que é o quê? Ela está vendo que não tem só a mãe ali e que não tem só o pai, mas que ela consegue as coisas através do tio, dos avós. Você vê que a criança fica meio birrenta nessa época? É o famoso avó estraga o filho, porque eu... Exato. A criança fica birrenta. Então, ela se taca no chão para conseguir as coisas. Ou ela agride para conseguir o que quer. Manipulação do ambiente, né? É a manipulação. Então, ela está tentando ver quem manda. E, normalmente, essa fase é muito fofinha, porque 2 anos de idade é legal, né? Tá tudo bonitinho, tá bonito, né? Tá redondo. Mas a criança é Ela besta. faz um oi. Mas ela percebe. Fez e você conseguir. Eu falo, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, essa é a... Se fizer aí pro meu filho, vai tomar peteleco. Já tá passado o recado. Então... Quem sentir pena do meu filho vai apanhar. Porque a tendência é o vitimismo. Você pega uma oralidade com a psicopatia aí, a tendência é vitimismo. Então, é o tadinho. Tadinho. Aí você vai lá, a criança fala assim, sou mesmo. Agora eu consigo. Poder da negociação. Né? Se sendo tadinho eu consigo, então deixa eu ser tadinho pra sempre. Mas você vê que não é consciente, são os estímulos do ambiente. Sim. E ele vai tentando. Depois vem a 4ª etapa, que é do masoquista, que não é a criança que gosta de sofrer. A pessoa que gosta de sofrer, mas ela é a repreensão de fazer o cocô na fralda, vamos falar assim. Então, está no momento do desfraude. E aí a criança ela fala assim, nossa, que fedor!
Ai, que cocô sujo. A criança vai se sentir envergonhada, porque fez cocô na fralda. Ela não quer, mas ela não tem força no esfíncter para trancar. Então, ela aperta o bumbum, né? E fica com o bumbum pra dentro. E com as perninhas assim de pinguim, ó. Que ela fica tentando segurar as merdas, de verdade. E por quê? A famosa criança no canto da sala, assim, né? É. Fazendo aquela careta. Tô fazendo cocô e não posso mostrar que eu tô fazendo. E por quê? Porque ela vai se sentir criticada, julgada, humilhada e reprimida. E aí vem essa fase do masoquista. Mas tem uma função. Que qual é a função quando passa por isso? É uma pessoa perfeccionista, ela gosta de tudo organizado, ela vai tentar não errar para não ser criticada, vai ser extremamente organizado nesse sentido. Para evitar merdas, que merdas aconteçam. É literalmente. É. Então você que foi o... Me repreenderam quando eu caguei na Você calça, foi o mano. cagão? Assim, todos nós. Todos nós Tem até temos. uma passagem com um casal de amigos nossos, que assim, a gente estava na casa deles e eles estavam com uma filhinha mais ou menos da cidade, né? Um ano e pouquinho. Vai fazer 2 já. Vai fazer 2. E ela tinha feito cocô na calça. E aí a mãe começou a falar assim, nossa, Tá que fedida. fedor, que não sei o que lá. E aí ela começou a ter umas atitudes assim, tipo... Foi pro canto e ela começou foi a ficar brigando. ela fechou a cara, né? Foi pro canto, começou a meio que tacar alguns brinquedos e tal. As coisas. Aí eu peguei ela e falei assim, vem cá, ai, que cocôzão bonito, não sei o que lá. E abraçava ela, entende? Mesmo assim, por quê? Pra mostrar pra ela que não era porque ela tinha feito cocô, que aquilo ela era uma coisa que ruim. ela era horrorosa. Cara, ela mudou na hora, assim, tipo assim, foi outra pessoa. Então, assim, muitas vezes a forma como a gente age com as crianças, a gente não se dá conta. Cara, e como informação importante, hein? Sim. A gente não se dá conta de o quanto isso daí vai impactar na vida de uma pessoa, entendeu? E assim, o que isso vai determinar lá na frente também. Que às vezes pessoas que vão ficar carregando coisas que não são necessárias, né? Por causa do estímulo do ambiente. Tipo assim, o cocô e o xixi, ele também tem uma parte prazerosa. Você vai no banheiro, é um alívio, né? Fala, Você tem um nossa, prazer graças a naquilo. Deus, E quando você tem um Passa estímulo a do ser- teu ambiente, tipo, você não pode, você tá contendo aquilo, é terrível, né? Mas Imagina parece você bem. querer ir no banheiro e não poder. Sim. Cara, é terrível. É terrível. Né? Só que Eu falei como informação é importante, porque, cara, querendo ou não, é lógico que eu, como tô com um bebezinho no forno, eu falo assim, cara, preciso estudar. Sim. Por quê? Porque eu penso que o desenvolvimento daquela criança depende de mim. E o sucesso daquela criança, que é o sucesso, sim, que a gente fala do mundo, dela ser uma criança educada, de crescer com a base entre aspas, perfeita, se é que eu posso dizer assim, cara, é responsabilidade minha. Mas como essas informações são pertinentes pra gente? E onde que a gente consegue achar mais falando sobre essas coisas? Onde você foi pesquisar? O canal dela. Esse é o gatilho, esse é o gatilho. Gente, foi assim... ainda faltava um, tá? Que eu preciso falar depois. Verdade. Mas, Desculpa. Não, Não, vamos lá. Então, começou assim. Quando eu quebrei a mandíbula, eu fui para... Termina o negócio do masoquista e depois... Tá. Aí vai pro rígido. Ok? O rígido, qual que é a fase? A criança começa a entender que no mundo existem pares. Lembra que eu falei no começo do príncipe e da princesinha? Ela quer um par Ela para começa ela. a enxergar as referências. no ambiente. Ela fala assim, eu quero um par para mim, porque todo mundo tem par. E aí ela começa a desenvolver um corpo de ser competitiva, de querer ser melhor que todo mundo. Então você vai ver um corpo mais definido, uma harmonia corporal, uma beleza diferente e uma sedução diferente. Já Na criança. começa quando criança já. Com 6 anos você já vê. Caramba. A aparência física, a beleza física é determinada nessa fase. Com 6 anos você já vê. Para atrair. E não é uma atração do sexual. Não. É uma atração para formar um par. E tipo assim, no ambiente tem pares, eu preciso formar um par, então eu preciso me tornar o mais atraente possível, mais belo Pra ou ter o bela meu par. possível para atrair um par. Mas não é sexual, porque a criança não entende ainda Não, dessa área. claro que não. É porque tem gente que está falando, ai, vamos estimular. Tá tudo errado. Vai estudar. Tô brincando. Parei. Oi? Eu falei, vai estudar. Parei. Vai estudar. Para de falar besteira, né? Pelo amor de Deus, geração, né? É que o povo fala muito hoje, mas ninguém quer pagar o preço de estudar. Não. É. Todo mundo quer
quer ser o psicólogo, quer ser o terapeuta, mas ninguém O quer. coach, né? É, O coach O terapêutico. Até falam, mas você é coach, tá na onda dos coach. Cara, querendo ou não, o coach, que é coach, e é lógico que existem, infelizmente, as alternâncias, mas o cara estudou, pô. O cara. Sim. Então, antes de falar besteira, vai estudar, pelo amor Tem de que Deus. estudar. Porque hoje, assim, né, existe uma verdade meio que a minha verdade não tem uma. É que o que o Fábio falou. Do mundo hoje tá aquoso. Cara, é relativo. Você fala assim, isso é importante. Importante pra quem? Importante pra quê? Quando, na verdade, são princípios e valores estabelecidos lá atrás, pela própria natureza. Exatamente. Bizarro. Exatamente. Só que hoje Entendi. o povo quer ir contra a natureza, né? Gozado, né? Depois fica doido. É, Tá indo contra a natureza e daí quer ficar Não quer normal? doido. fala Não é? quem é doido é quem faz terapia, né? Doido é quem faz. Doido é quem faz. E aí? Mas aí até os 5 anos de idade, com a rigidez, termina esse ciclo. E depois disso, assim, como que a coisa continua? Porque eu imagino que tem uma configuração, alguma coisa que é até essa fase. E depois, como que a gente vai passando para as fases até chegar nessa fase adulta aí? Então, vamos falar que você já tem um padrão definido. Então, a tua resposta vai ser de acordo com aquele padrão teu. Que é uma massa de pão que o fermento que você vai colocar ali só vai crescer. Só vai crescer, né? Só que você já está pré-definido até os 6 anos de idade. Legal. Vamos lá. Na adolescência, você vai passar por uma etapa que você vai identificar a criança, às vezes. Por Ele exemplo, vai intensificar tudo que se ela é que masoquista, veio às vezes ela vai antes. ficar no cantinho dela. Ela gosta de bastidores, não gosta de aparecer muito. Não. Por quê? Pra que a cabeça dela é? Pra que eu vou ser criticado? Deixa eu ficar aqui nos bastidores que eu tenho controle. Legal. Né? Agora, quando a pessoa é... Mas Isso é bom, hein? É bom pra vocês. Mas agora, vamos lá. Quem tem uma oralidade até alta, ela gosta de estar com pessoas. Ela não gosta de ficar sozinha. Ela quer ter gente perto, do lado, aparecer. Tá. Vamos falar que Vou dar um exemplo aqui. Numa peça de teatro. Vou falar quando adulta, tá? Então, passou por essa fase da Melina e como é que cada traço de caráter vai funcionar. Então, vamos fazer assim, uma peça de teatro. O esquizoide vai escrever o roteiro, que ele é criativo. Ok. Vai inventar essa história maravilhosa. Uhum. Aí o oral vai fazer o quê? Vai chamar o público. Ele vai querer o público. Vamos chamar as pessoas e convidar para encher esse lugar. O psicopata, ele vai atrás de networking, ele vai atrás de pessoas que possam pagar pelo teatro, né? Negociar a parte financeira. Né? Ele tem toda essa estratégia, liderança, articulação e negociação para conseguir patrocinadores. O masoquista vai entender tudo de bastidor. Vai saber onde está tudo organizado de acordo com o que precisa. E o rígido entra no palco para brilhar. Então Muito fica bom, fácil, né? muito bom. Que é competitivo e quer ser o melhor. Vai fazer o melhor que ele puder. Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Fala. Ah. Não, eu falo assim, que quando a gente entra num ambiente onde você é colocado no lugar errado para trabalhar, vão falar que você é incompetente, mas você só está no lugar errado. Uau. Tá. Vou botar o masoquista Forte. para brilhar? Forte, Não vai. forte. Não vai brilhar nunca. Legal. Entendeu? Isso me fez pensar numa coisa. Então, assim, existe uma coisa de falar que a gente tem... É um desses traços de caráter? Todos nós temos todos? Como que funciona? Todos nós temos todos, porque a gente passou por todas as etapas. Só que vai do estímulo. Porque muitas vezes, Se você é mais estimulado em um, ou você está mais no trauma daquele. Então, a tua resposta ao trauma maior é aquela lá. Então, você só vive ali no trauma. Então, gente, dá para a gente trabalhar todos os traços de caráter. Porque tem estudos que falam assim, vou dar um exemplo, tá? Você é rígido. Então, você é competitivo. E vai ser sempre competitivo e você não entra para perder. Gente, só que ele tem outros traços, ele não é só rígido. Ele tem um oral ali, ele tem um esquizoide, ele tem um masoquista. E como que ele pode ser trabalhado ali? Vai mudar o corpo dele? Não. Mas vai melhorar a forma como ele vai e melhorar a própria vida dele, como se relacionam e tudo mais. vai ser mais funcional
E vai ser mais libertador para ele, porque ele não vai ficar preso. Eu sou assim e pronto, acabou. Que legal. Porque tem gente que fala assim... Gente, eu já ouvi um negócio que era assim. Ai, você é masoquista e oral. Você nunca vai emagrecer. Tá errado. A pessoa fala assim, pronto, agora lascou. Né? Sim, agora já era, então beleza. Sendo assim... Vou continuar gordo. Não. Achei a minha desculpa. E não, entendeu? É por quê? Porque tem um estímulo que não tá errado ali. Então, você não pode rotular a pessoa se é assim, pronto, acabou. Legal. Não é? O que mais? Que papo bom, hein? É bom, né? Que papo bom. Aham. Tem bastante coisa pra gente cobrir, acho que a gente já vai caminhando pro encerramento, mas assim, duas coisas que eu queria te perguntar, Lu. Explica um pouquinho do negócio, assim, por exemplo, dos traços de caráter, quando eles estão na saúde, ou no recurso, ou na doença, né? E tem uma metodologia aí que pontua as pessoas com porcentagens, né? Com uma coisa. Isso daí é efetivo mesmo ou não? Olha, só é efetivo para você saber a predominância, do resto não. Tá? É só para... Porque assim, você pontua lá, ele é 50% oral. Tá, e aí? E o resto, entendeu? Então só isso, acabou. Aí tem uma interação também com o ambiente, isso? O ambiente determina alguma coisa ou não? Sim, porque... foi bom você falar isso, porque fez me lembrar. Porque assim, por exemplo, no ambiente, na tua família, de repente você está mais estimulado a um lado ali. Sei lá, sou mais esquizoide na minha família. Vou para a minha caverna, fico ali na minha criatividade. Eu era, por exemplo, fui chamada de autista. Porque eu estava... Porque eu estava também na caverna. Gosto de ficar na caverninha. Então, mas depende do ambiente também. Não, eu falo que eu conheço ele, eu conheço a vida dele. Tá. Entendeu? Então, por isso que eu falei, masoca. Eu falei, nossa. Mano, eu chego em casa e vou, tipo assim, pra minha toca. E tá tudo bem. E às vezes a minha toca é, tipo, no meio da sala. Mas eu tô na minha toca. Mas por quê? Vamos falar pra você que convive com um monte de gente, chega uma hora que cansa. Sim. Fala assim, não aguento mais gente. Eu preciso ficar quieto. Sim. Chego em casa... Tipo assim, mano, ufa, eu não preciso mais falar com ninguém agora. Exato. E eu geralmente sou uma pessoa muito expressiva quando eu tô. Então eu tô o tempo inteiro fazendo brincadeira, falando um monte de coisa. Piada. Aí eu chego em casa e falo assim, nossa, ufa. E você precisa disso. Sim. E tem você ainda é solteiro, porque às vezes você chega em casa e fala, nossa, eu só quero ficar quieto. E aí vem a sua esposa que você tem que dar atenção. Tem que dar atenção. Mesmo. Você fala assim... Mas se ela entender isso em você, ela vai te respeitar. Sim. Ela vai entender E vai ajudar. e ela vai entender que não é com ela. Porque às vezes a pessoa vai pro teu ambiente, tua caverna, pra tua toca, e fala assim, nossa, nem me deu atenção. Cara, a Lê é muito parça. A Lê é minha esposa. Ela é muito parça nesse sentido. Porque eu falo assim, às vezes a gente sai tarde daqui, e aí eu chego em casa e eu falo assim, cara, eu preciso de 15 minutos de boiano. Que é aquele estado que você só deita, E fica de boa. pega no celular e só fica aqui assim, ó. E ela fala, não, vai lá. O meu esse é no carro. É o seu O meu, tipo tempo. assim, às vezes... Mano, eu fico imaginando. Imagina todo dia eu saindo do trampo com alguém no carro. E aí a pessoa tentando puxar assunto e eu só queria ficar assim, ó. Vendo o carro, sabe? Tipo, vendo os carrinhos passar. Eu... legal. Tipo assim, mano, de boiando. Isso mesmo, sim. moscando. Tipo assim, não tô fazendo nada. E, cara, Nossa, precisa eu disso. amo. Pra vocês, meu marido também. Que precisa de uma caverna. Precisa de boiar. Precisa. Você precisa, a gente brinca de boiar e a gente brinca de... Precisa dar uns follow no Instagram. Só pra... Isso. Deixa a Me cabeça deixa. derreter um pouco. Só Não pra fala, irar. pelo amor de Deus, É. né? É. Porque, mas, cara, se você tiver uma pessoa assim que vai entender isso em você, primeiro, ela vai entender que não é com ela. Porque normalmente a pessoa fala assim, nossa, comigo, né? Tá me rejeitando. sim. Não, ele tá estranho. Tem Ele alguma tá coisa que Tá estranho Tá comigo. com outra. Né? Tem outra no pedaço. Nossa. E não é nada, entendeu? Então, assim, precisa entender. E, cara, é muito importante quando entra em relacionamento conjugal, quando você entende como é que funciona o padrão. Eu acho que isso pede um próximo episódio, hein? Então, Com um casal, hein? tem muita Porque, coisa. porque eu tenho várias dúvidas, porque deve ser Ó. bizarro a relação de um que é majoritariamente um negócio Sim. com o outro. Olha, eu vou dar um acho que tem exemplo muita- que é animal, gente. Acho que tem muita coisa, É muito muita legal. coisa boa. O esquizoide é a pessoa mais difícil de relacionar porque tá na cabeça sempre, tá? Então, Ok. é gótica na mente. O nerd é esquizoide? Depende do nerd, né?
Como é que você vai ver que ele é esquizoide? Se ele tem uma cabeça. Mano, sabe quem que é esquizoide? Eu acho, né? Tirando da conclusão que a gente tirou agora no papo. Relaxa que a O gente já Andrigo é um esquizoide, eu acho. O Andrigão. O tem Andrigo foto dele aí? Não, o Andrigo Ele tá é ali. o que tava sentado. É o que tava tipo sentado assim, ali. ele é 100%. A cabeça dele pensa, ele é tipo assim, até os braços dele são compridão, assim. Ah, tem É. bastante osso, assim. E é compridinho, assim, ó. Ele é gordinho, mas ele é comprido, óculos, assim. Óculos. Tá. Óculos, olho grande. Ah. É, Bizarro. ele é o esquizoide onde parece que todo o poder dele tá na cabeça. É isso Não. mesmo. O corpo dele não, mas a cabeça dele é onde ele vai, joga ideia, joga ideia, joga ideia, joga ideia. E aí o mazoca aqui tem que executar, sabe assim? Aham, é isso mesmo. Executor. Pega nas costas e faz. Executor, Isso aí, carrega o executor. mundo. É. Só que você pensa numa pessoa que se relaciona com ele no casamento, com o esquizoide que não gosta muito do toque. O esquizoide não gosta de toque. Não gosta de abraço. Então, E aí você fala, cara, não que ele não seja, mas ele casei tem outros com um cara traços. frio. É. Casei com um cara frio. Mas pior que a esposa dele, ela é tipo assim... Rafa, não leva mal, né? Mas é a frieza em pessoa. A mulher dele? É a frieza em pessoa. Mas É ele engra- tá certo. Não, Bom, mas aí eles funciona. são... Mas e ele já é mais caloroso também. Por isso que eu falei que ele é Tem outros traços. outros traços. Tem que porque... ter. Talvez pelo que você falou, tem oralidade aí também. É. Legal. Tá? Gosto Mas disso. aí você fala assim, como é que eu vou Podia ser um estimular? casal, o Como é próximo que eu vou convidado, estimular o hein? sexo nessa pessoa fria? Sim. Ah, minha filha. Vai. Poucas. Pergunta boa. Pergunta boa. Pergunta É uma boa. boa, Como é é que uma eu vou boa. transar com alguém que não tem, que não quer que encoste? Que não gosta de toque. Acabamos. Tá acabando. Tá acabando. Tá Tá acabando. acabando. Não, ele só veio perguntar, porque o papo deve estar... Não, 2 palitos. É que viu falando de sexo, falou assim, Você esse vê, cara vai tá acabar gravando saber ainda. disso, né? Pode chegar. Você vai estimular as ideias e a fantasia. E aí você... Historinha. Vem contando historinha no carro já. As ideias, fantasia, tá, pronto. Imaginou. Nossa, que maravilha. Vou chegar nela. Tô brincando. O cara pedindo pro chat GPT criar uma puta Chat. história. É, Cria uma história erótica. Tô brincando. não é? Não, mas a pessoa estimula. Tô brincando. Não, mas Estimula. legal. Que Mas, legal. gente, vocês estão vendo como é importante a gente entender não só esses mecanismos internos nossos, como das outras pessoas. Sim, pô. Tipo, é uma ferramenta Cara, é assim, informação, né? sensacional. É Isso que a gente só informação. tá abordando só o corpo, que tem corpo, mente e espírito, tá? Corpo, como o corpo determina os padrões mentais, ressignificação de padrões mentais da mente e a parte espiritual também, que essa técnica também aborda isso. Ou seja, esse legal. aqui é só A pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg. Que legal, tá? que Só o legal. início da Tem conversa. muito pano pra manga. Tem, Muito pano tem, pra manga. tem. Legal. É isso. Pessoal, se você ficou até aqui, deixa suas perguntas no comentário. Acho que seria legal. Querem fazer uma rodada de última pergunta antes de a gente encerrar? Ou já É que encerra? ele tem outra- 4 ele e tem- 11 agora. Não sei se... Eu tô tranquilo. Eu acho que... Querem fazer um- Eu quero deixar um pedido. Cara, Tá. no próximo tem que ter um casal aqui. Tá bom, Tem legal. que ter um casal legal. pra conversar com vocês. Porque, Legal, boa. cara, deve ser engraçado. Deve ser Vai legal. vão ter várias... Vai É. ser muito bom. Mas acho que pergunta eu não tenho, não. Eu tô de boa. Não, de boa também. Eu acho que é isso. Eu quero ouvir mais, na verdade. Eu quero ouvir mais. Eu quero... Ó, você que tá assistindo... Eu acho que se eu chegou fosse fazer até o tanto aqui, de pergunta que eu queria por fazer, favor, seria vão ter ser um muito podcast mais novo. coisas. Assistam, acompanhem a gente aí nessa jornada e vem aprender com a gente. né, Legal. cara? Valeu. Show. Lu, onde que o pessoal te encontra nas redes sociais? Instagram, lu.terapeuta1. Aí. É isso? É A isso. number one. É, a número 1. Eu ouvi dizer que vai estar na descrição, né? É, Vai tá na vai tá na descrição. descrição. Vai tá Boa, na boa, descrição, boa. com certeza. Pessoal, obrigado se você acompanhou até agora. Deixa seu like, compartilha com as pessoas que também gostam de aprender sobre desenvolvimento pessoal. E esse aqui é o podcast do Casal Anormal. Segue a gente aqui no YouTube, a gente tem um perfil também no Instagram e manda suas dúvidas e as suas perguntas. Até o próximo. Fala. Até o próximo, gente. Tchau. Falou! Falou!